E aí, amigos, estamos aqui de volta. Faz tempo que a gente não aparece nesse canal, né? Hoje a gente veio para contar tudo o que aconteceu, resumidamente, desde o dia que pousamos aqui. Faz 60 dias hoje, 2 meses, que a gente chegou aqui em Portugal e basicamente muita coisa aconteceu, mas muita mesmo, né? E se você tem alguma dúvida, se você quer saber de alguma coisa do nosso processo de visto, nosso orçamento que tivemos que ter, de tudo. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai responder em outro vídeo, tá? Porque tem muito detalhe, é muito importante que vocês especifiquem para que a gente possa responder tudo direitinho. Inclusive, temos novidades. Se você acompanha a gente no Instagram, vocês vão saber que a gente tem o neném a caminho, né? Estamos esperando o neném. Essa é uma das novidades que nós temos e descobrimos há pouco tempo também, né? Verdade. O nosso primeiro dia aqui, ele foi bem difícil. A gente chegou muito cansado, chegou muito derrubado. Foi um dia inteiro de viagem. Foi 10 horas de avião, mais o transporte do aeroporto da onde a gente estava para Campinas. As 10 horas de avião. Depois aqui a gente lutou e batalhou porque a gente tinha um plano da Claro e ele não tinha roaming. Então a gente chegou aqui sem sinal, sem nada, só com alguns euros convertidos para passar no cartão. Alguns poucos euros. Alguns poucos euros. Primeiro a gente pegou as malas, a gente veio com 3 malas, ficou andando para lá e para cá, tentando saber onde que pegava o ônibus e a gente... O ônibus não, o autocarro, né? O autocarro. O autocarro. A gente não conseguiu encontrar, depois a gente pegou um Uber do aeroporto para uma rodoviária que a gente supôs que era certa. Nossa. Aí chegando lá, a gente teve que descobrir aonde que era o lugar onde a gente comprava os bilhetes, né? Detalhe, estudamos isso antes? Não, Luiz Felipe. foi difícil. A gente não estudou isso antes. Vacilou. Então, quando vocês vierem, por favor, saibam onde é a bilheteria de autocarro. Enfim, saibam de tudo, pelo amor de Deus. Senão vocês vão andar igual a gente andou. Sim. A gente chegou aqui por volta de umas 8 da manhã. Umas 8 da manhã a gente chegou aqui em Lisboa. A gente foi conseguir pegar o autocarro 10h30 da manhã. Ou seja, 2h30 depois. Nessas 2h30 a gente ficou só pra lá e pra cá andando, sem parar. Foi bem difícil. E eu já tava grávida. Já tava grávida, a gente não sabia. Sim. E 2 horas de viagem aqui pra Leiria, de Lisboa pra cá, porque foi parando em algumas cidades. E depois de 2h30, a ideia era pegar um Uber quando a gente desceu do autocarro pra cá de casa. Era coisa de 3 minutinhos de Uber, só que aí sem sinal, sem nada, sem mais o Wi-Fi do ônibus, que o ônibus parou ali, depois sumiu. A gente pagou pela operadora, né? Pelo novo número, a gente pagou certinho lá do Brasil. É verdade. Só que tivemos alguma complicação lá que eles não conseguiram transferir o número para o nosso celular. Eles iam mandar o chip físico, só que o nosso celular não é mais o chip físico. Não precisava de chip físico. Era do chip virtual. Aí ficavam falando pra gente, quando vocês chegarem aqui, vocês resolvem isso. E aí a gente ficou sem sinal. A gente veio andando lá lá da rodoviária pra cá, dá uns 16 minutos, só que é uns 16 minutos, aqui tava um sol. Com 3 malas, uma de 23 quilos. Uma de 23 e 2 de 10 quilos. Mais uma mochila grande. Sim, e grávida. Então foi bem complicado, né? A gente chegou bem derrubado aí. E ele dormiu assim, minutinhos no avião. Foi. Eu não dormi nada, ele dormiu minutinhos, tipo, ninguém dormiu nada. Então a gente tava completamente virado. Porque você não consegue dormir. Eu acho que assim, por exemplo, você vai fazer uma viagem pro Brasil, pra visitar o Brasil, e aí você vai voltar pra cá, eu acho que você consegue descansar. E agora você tá vindo do Brasil pra um lugar totalmente estranho, né? Foi bem estranho. Vindo como estrangeiro pra um lugar totalmente estranho. Até o caminho, assim, foi dando um susto na gente, né? Sim, foi mesmo. Foi bem complicado, mas graças a Deus deu certo, né? Deu tudo certo. Tá, chegamos aqui, fomos atendidos pelo Relocation, que é um ponto... É complicado, né? Gente, glória a Deus que a gente conseguiu, né? Foi muito caro, mas foi assim... muito caro. Foi a possibilidade da gente estar numa casa, né? Quando chegasse. Além do Relocation ser caro, a renda do lugar que a gente pegou, a gente viu que é muito caro. A nossa casa é um T1, ela é muito... é um quarto, isso. Tá? E é muito fora, assim, dos valores que o pessoal trabalha aqui. A gente, de fato, está bem localizado, né? A gente está bem no centro da cidade. Então, para quem chegou aqui aí e não tinha carro, foi, assim, um dos melhores lugares para se estar, mas ainda assim é bem caro.
Claro que assim, gente, a gente tá aqui já vai fazer 2 meses, né? 2 meses agora. Fiz 2 meses agora. Fez 2 meses. E claro que a gente quer um lugar mais tranquilo, sei lá, perto da praia ou um pouco mais afastado, não no centro em si da cidade. Mas para quem tá chegando, isso é muito bom. Por quê? Mercado tem perto, entende? Então você passa altos e baixos no começo. E você tem um suporte, assim, dá para ir andando para alguns lugares, né? Quando você mora em aldeias, você não tem muito acesso, né? Você tem só os seus vizinhos, porque você, dependendo das suas condições, você não vai vir já com o dinheiro do carro. Ou, espero que sim, né? Porque é crucial. É importante. Você vai direto para a aldeia, você vai ter essa dificuldade, sabe, de locomoção. Então, para você chegar, pousar na cidade é bom, é bom. Isso. A moça do Relocation mostrou pra gente, né, a casa, falou dos serviços que estão ligados, que não estão. E aí a primeira coisa que a gente fez foi tentar resolver a nossa internet, né, o nosso sinal do celular. Sim. Por sorte, aqui na esquina de casa mesmo, assim, tinha uma loja da Mel, que é a nossa operadora daqui. Então a gente já foi lá e já conseguiu resolver isso tudo. Demorou ali uns 30 minutos mais ou menos, a gente conseguiu sair de lá com um sinal. E aí saímos de novo. E saímos à procura de panelas, talheres, comida. A gente pegou a casa completa, só não tinha as coisas básicas. Já eram uma da tarde, né? 2 da tarde. 2, por aí, 2. Eram umas 2 da tarde. Que a gente não sabia de nada, então os valores estavam todos complicados na nossa cabeça, embaralhados. Todos embaralhados mesmo. Né? E ainda convertendo, né, do real para o euro. Então a gente tava perdendo muito dinheiro. Foi muito triste essa conversão. Tipo assim, a gente já tava convertendo muitas coisas para pagar em euro, como o próprio relocation, o calção e as rendas aqui. Sim. A gente já tava convertendo, já tava sentindo, mas quando a gente teve que converter o nosso dinheiro todo para chegar aqui, a gente viu que talvez não era o suficiente para ficar tranquilo por muito tempo. A gente achou uma coisa, né, quando saiu do Brasil e aqui a gente se deparou com outra realidade. Uma amiga me falou muito isso, venham com dinheiro para poder ficar bem. E a gente é crente, né? A gente vive pela fé, a gente não veio com tanto dinheiro, porque também não deu. Por mais que a gente tenha passado esse perrengue, sim, Deus sustentou e tem sustentado a gente até hoje. O fuso horário bagunçou a gente. O fato daqui ter escurecido 10 horas da noite também mexeu muito com a gente. Nossa, sim. Porque deu 8, deu 9, deu 9h40, começou a baixar a luz. Sim. E isso atrapalhou muito o nosso sono, né? Muito, muito. Desregulou a gente bastante. Eu confundi o ar-condicionado, a configuração, porque ele também é aquecedor. E no Brasil não tinha aquecedor no ar-condicionado. E aí eu coloquei no aquecedor, foi no primeiro dia, né? Foi no primeiro dia. Coloquei no aquecedor ao invés de colocar no ar-condicionado, no frio. E aí o negócio não esfriava. Passei até mal, gente. Ela colocou no 18 no quente. Porque não esfriava, eu coloquei no 18. E aí começou a ficar abafado o quarto, ficou... Eu comecei a ficar vermelha com falta de ar. Não dá pra respirar. É uma loucura. É engraçado. É engraçado. Então, se grávida. Você é grávida, se você estiver vindo, tenta se programar para vir no verão, porque é melhor. Você não vai gastar tanto dinheiro com roupa, sabe? Com roupa de frio, que acaba saindo caro, né? Convertendo. Falando nisso, tem coisas que a gente abandonou no Brasil que a gente não deveria ter abandonado, né? Que a gente pensou, não, a gente vai deixar para trás porque lá a gente vai conseguir comprar. De fato, a gente hoje está conseguindo ter algumas coisas, mas, por exemplo, os power banks que a gente tinha, a gente poderia, não dava para trazer com a gente no avião, mas dava para trazer na nossa mala despachada. Que veio espaço na mala. Que veio muito espaço. A gente veio com 3 malas e tinha muita coisa sobrando. Né? Roupa que a gente deixou para trás, que a gente achou. Gamer de ouvido que ele gosta. Os fones, que a gente abandonou todos os fones para trás. Foi muita coisa. Roupa. Teclado, que hoje faz uma falta pra gente fazer algumas coisas. Tipo, eu devia ter trazido, sei lá, 2 toalhas que a gente tinha lá, sabe? Produtos de maquiagem, né, também. Que a gente se desfez. Então, tipo, se você puder trazer toalhas, se puder trazer todas as suas coisinhas, enfim, tudo. Porque jogo de cama. Jogo de cama, ainda bem que eu trouxe. Porque você chega cansado, sabe? Você chega exausto. E dependendo do horário, tem gente que chega de madrugada. Gente, por favor, se tiver espaço na mala, tragam coisas. Mesmo que você considere essa coisa muito fútil, tipo muito um fone. Fútil.
Você vai comprar um dia, mas se você gostar muito e você usar muito, traz, de verdade. Em relação ao trabalho aqui, foi relativamente muito fácil arrumar um trabalho. Teve alguns conhecidos nossos que a gente conheceu aqui mesmo. Acabaram arrumando um trabalho para Carol a princípio numa cafeteria. Sim. Só que tava pagando mal, né? Não tava legal, era um part-time. Tava pagando aqui, muito mal. Aqui não pode falar que faz bico. Não pode falar de maneira Porque nenhuma. é palavrão, gente. Fazer bico aqui é outra coisa. Aqui eles usam esse termo em inglês, né? Os part-times, são horários combinados lá, que você faz só um períodozinho, não faz o horário completo. É um freela. Tudo no contrato, né? Essa pessoa que trabalha ganha tantos euros por hora e vai trabalhar tantos euros por dia. Sim. Não estava compensando, ela trabalhava 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. Pra receber muito Pra receber pouco. bem e pouco outra mesmo. coisa, lógico que eu não tô expondo ninguém, mas tipo assim, você tem que ficar esperto porque aqui eles estão no país deles, né? Então você que é imigrante, às vezes pode vir ingênuo, achar que todo mundo quer ajudar e nem sempre é assim. Não. O chefe combinou um valor comigo e na hora de pagar, ele pagou outro. Teve isso também. Tipo, muito inferior ao que ele tinha me proposto, né? Então isso foi dando uma desanimada, foi me dando uma vontade de pegar outra coisa, tipo, ir para outro emprego, pelo amor de Deus, urgente. Eu preferia ficar em casa e procurar outro emprego do que continuar lá. Na verdade, eu vim para trabalhar em Lisboa, só que Lisboa é 2 horas e meia daqui. 2 horas e meia para quem vem do Brasil, ainda mais de São Paulo, sabe que o horário de que você pega o ônibus até o serviço é normalmente esse, então pra gente é comum. Só que 2 horas e meia aqui de ônibus ou de carro é muito longe. Daqui para Lisboa são, acho que, quase 200 quilômetros, se eu não estiver enganado. São 2 horas e meia para andar 150, 200 quilômetros, então é muito longe. Por exemplo, a gente morava em São Vicente, em um bairro lá de São Vicente, né, no Parque das Bandeiras. Sim. E aí, para pegar o ônibus e ir para Santos, que é a cidade do lado, né? Que é a cidade do lado, era esse... né? Eram 2 horas Eram quase. 2 horas. Só que é um percurso pequeno. A questão verdade. é o trânsito, né? Sim. Lá. Então, aqui, tipo, demorava muito. Agora aqui... Aqui é diferente. Aqui é 2 horas e meia, só que... É muito extenso. É muito longe. Mas nesse período, em uma semana, eu também já tinha conseguido outro trabalho. Trabalhei aí na cidade do lado de Leiria, que é Marinha Grande, continuou no distrito de Leiria. Só que a gente se deparou com outro problema bem grande, né? Que é a questão do deslocamento. O deslocamento aqui, se você não tem um carro e você precisa ir todo dia na cidade do lado, ou no bairro do lado, ou um lugar um pouquinho mais afastado, você já fica com uma dificuldade absurda. O Uber e o Bolt aqui, que é tipo Uber 99 e Uber e Bolt. Sim. Até você consegue ir... Você já... Pode. Eu vou deixar isso, né? O trabalho que eu consegui é na cidade do lado, então para ir de Uber era bem custoso, era 7 euros para ir, 7 euros para voltar. E, bom, fiquei uma semana lá. A gente gastou bastante do nosso dinheiro só para poder fazer esse deslocamento para ir trabalhar. Eu estava trabalhando como eletricista, estava fazendo bastante automação e aqui... Ganhar experiência aqui era bem importante, né? Fiquei uma semana lá e saí. Eu saí, no mesmo dia a Carol também saiu. E aí a gente ficou ali aguardando de novo. Aí a gente saiu pra procurar e tal. E nada aparecia, até que eu vi uma empresa que estava contratando eletricista. Eu chamei, combinei com o cara, a gente se encontrou numa praça aqui. Conversou, na segunda-feira eu já estava empregado. Então, o emprego aqui realmente, assim, se você... Dependendo da sua... Né? Dependendo da função e da formação, se você quiser mesmo, você tem. Eu sou eletricista, então aqui para eletricista, mecânico, soldador, encanador, tudo que envolva assim, mão de obra, Sim. Você não fica desempregado. Lógico, se você quer escolher um lugar melhor ou que pague mais, pode demorar um pouco, mas se você aceitar o ordenado mínimo, né, que aqui é a maioria dos lugares é tudo com ordenado mínimo. Se você quer ganhar mais, depende muito da sua formação mesmo. Exatamente. Tem um curso bom, sabe? Isso conta muito, né? Isso. Entrei nesse serviço, estava trabalhando como eletricista em construção civil. Fiquei 3 semanas lá, só que não deu certo porque por causa de brasileiro, né? O brasileiro aqui também, ele é difícil. Ou você encontra bons brasileiros, boas pessoas, ou você encontra pessoas ruins, né? Pessoas ruins mesmo, aquelas que você não pode ter nada melhor, você não pode ter uma certa vantagem, até no serviço de conhecimento que a pessoa ela faz questão de te derrubar e faz questão do clima ficar horrível. Saí desse lugar, glória a Deus.
De novo, Saí 2 meses. na sexta-feira, numa sexta-feira, na segunda-feira já assinei um contrato, comecei na terça. Fiquei terça, quarta, quinta e sexta, chegou sexta-feira, saí de novo. Mas eu saí porque aí o chefe lá, ele quis aprontar lá pra cima. Começou eu e outro cara, o brasileiro também, gente boa, virou meu amigo. A gente criou uma afinidade ali de trabalho, a gente estava trabalhando bem pra caramba. Pessoas boas. Só que aí chegou o chefe português, aí começou a se crescer porque a gente escolheu o serviço e estava ganhando bem. Só que era de trabalho temporário. Ele não queria que a gente trabalhasse nesse contrato temporário, fosse trabalhar para ele, enfim, ele deu uma confusão lá e aí ele queria pagar menos. Ele queria que a gente fosse trabalhar para ele para pagar menos. Aí ele começou a humilhar a gente, porque a gente se recusou, começou a falar um monte de besteira. Queria rebaixar Queria eles. rebaixar a Não só o gente a Felipe, todo custo. Ele tentou falar que a gente não estava no nosso país, que a gente deveria começar de baixo e aceitar começar de baixo. Mesmo com toda a experiência que a gente tinha que começar de baixo porque tudo ali era muito novo pra gente. Sendo que o cara que estava comigo ele já tinha 4 anos aqui de Portugal e eu estava com 2 meses. Eu realmente tinha acabado de chegar, mas não faz sentido em relação à experiência. A gente teve essa conversa com ele na hora do almoço. A gente saiu dali mesmo na hora do almoço. Depois do almoço lá a gente já pegou o carro, saiu e já se desligamos. Fui de novo tentar encontrar serviço, encontrei vários. Só numa semana dessa que eu saí eu fiz umas 10 entrevistas. A maioria me chamava, mas o pessoal que gosta de pagar o ordenado mínimo. E o ordenado mínimo com a renda que a gente tem, as contas que a gente tem, e o que a gente espera, né, para nossa vida também aqui, não era compatível.